história de vida de hoje é a primeira de uma semana em que todas as histórias serão lidas pelo Rui Morrison. É uma história sobre a recruta e o lado burlesco da tropa, numa altura em que muitos personagens se cruzavam, muitas vezes com situações inesperadas. É também a história de um reencontro. Chama-se O 101 de Fafião. Fernando Calvão, militar de carreira, hoje reformado, é pai da mulher que amo há anos. Às refeições domingueiras mais demoradas, gosta de contar as histórias mais significativas da sua larga experiência pelos 4 cantos do mundo. No início da sua carreira, o Forreal Calvão cruzou-se nos Caçadores de Chaves com o Cabo Santos, meu falecido pai, que cumpria o serviço militar obrigatório. Ao Cabo Santos cabia a tarefa de quarteleiro, ao Forreal a função de acompanhamento da instrução dos recrutas. Na altura, era exceção saber ler e escrever. Os analfabetos tinham a oportunidade de aprender as primeiras letras na escola regimental, entregue neste quartel ao alferes Cerolas. Tendo este que se ausentar por uns tempos, foi o Forreal incumbido de dar continuação às lições. Eram públicas as dificuldades do soldado 101 para aprender a juntar as letras. O alferes vivia angustiado. O Forreal quis surpreender o oficial com o 101 a ler no seu regresso. A estratégia era simples. Utilizando a cartilha maternal João de Deus, explicava ao soldado que deveria primeiro olhar para a figura e só depois para a respectiva palavra. Ensaiou, ensaiou e tudo parecia aprumado. O alferes regressou. O Forreal Calvão acorreu a dar-lhe a novidade. Meu alferes, o 101 já sabe ler. Não me diga, Calvão, como conseguiu. Chame lá. E lá veio o 101, todo pimpão. Abriu o livro e vai ler. O Forreal apontou para a tigela e o 101 leu Maurga. Apontou para o pato e o 101 leu Parreco. Apontou para a caixa e o 101 leu Caixote. O alferes não aguentou mais, agarrou-se à barriga e só parou no empedrado da parada. De outra vez o Forreal ministrava instrução de armamento ao pelotão do 101 que se encontrava no terreiro à sua volta. Explicava o funcionamento de uma metralhadora ligeira, cuja manga se apresentava cheia de furos laterais para arrefecimento do cano. O Forreal explicava a comutação entre o tiro a tiro e o tiro de rajada. E dizia: quando se quer que a arma dispare tiro a tiro, põe-se o comutador nesta posição. Quando se pretende que dispare muitos tiros de cada vez, põe-se na outra posição. Depois continua brincando, mas cuidado. Porque se puser agora o comutador na posição de rajada e disparar, as balas saem todas por estes buracos laterais e vocês morrem todos. O 101, assustado, gritou: ai rapazes, fugindo que o Forreal é maluco e foda a todos. Nos inícios dos anos 50, o Estado Novo estava na pujança e a palavra de ordem era amealhar. A poupança era quase uma religião. Os equipamentos distribuídos aos soldados eram rigorosamente controlados em termos de duração. Um dos maiores problemas era fazer com que as botas durassem mais de um ano. O nosso herói morava em Fafião e, como não havia transportes nem dinheiro para os apanhar, o 101 saía para fim de semana na sexta-feira, a pé, chegava à aldeia à noitinha de sábado, bebia um copito na volta ao lugar e regressava nessa noite a Chaves. Porém, as botas é que pagavam. Daí que o comandante decretasse que todos os que morassem a mais de 20 km da cidade estavam proibidos de gozar o fim de semana. Foi um desconsolo para o 101, que doravante ficou a conhecer melhor os cantos à cidade. E muitas outras histórias eram contadas. Como amante da pesca desportiva à truta e como trabalhei e morei nos anos 80 na atual Vila do Gerês, ia pescar para o rio de Fafião, também conhecido por Toco. Um dia de abril encontrava-me sobre a ponte da Pigarreira, na altura ainda de pranchas de madeira maciça, cogitando sobre o que faria as trutas estarem de férias naquele dia. Do Monte Sobranceiro descia um rebanho de cabras e o respectivo pastor de regresso a casa. Ávido de conversa com gente, o pastor parou ao pé de mim. Dei-lhe corda porque também eu queria conhecer a zona. Depois de vários minutos de conversa, lá veio a inevitável pergunta: então vosso Mercê de onde é? Estou muito longe, de Chaves. Notei um brilhozinho estranho nos olhos daquele homem simples. Não me diga. Eu fiz lá a tropa em 1952, dizia o pastor. Então conheceu o Cabo Santos e o Forreal Calvão. Claro, o Cabo Santos era muito meu amigo, matou-me a fome muitas vezes e o Forreal Calvão era muito boa pessoa. Então diga-me lá quem é para eu ver se o meu pai, o Cabo Santos, ou o meu sogro, o Forreal Calvão, se lembram de si. Eu era conhecido pelo 101, caí das nuvens. Então não acabava de conhecer o herói de tantas histórias. A vida reserva-nos cada um.
Gil Manuel Morgado dos Santos, Braga. História de vida lida por Rui Morrison, nosso convidado desta semana. Olá, Rui, bem-vindo à História de Vida. Estas histórias de tropa e de recruta, sobretudo noutros tempos em que vinham pessoas de todo o país, são normalmente histórias que, salvaguardado o lado dramático que a tropa tem sempre, tem também um outro lado, que é o lado burlesco, pícaro, estes personagens às vezes mirabolantes que aparecem, não é? Eu por acaso fiz a recruta e a tropa alguns anos depois, mais de uma década depois, já no final dos anos 60. Mas de facto acontecem sempre este tipo de situações, estes personagens que muitas vezes se cruzam numa circunstância única na sua vida, e por ser uma circunstância única e por vezes fazerem coisas que nunca mais vão fazer na vida, ficam na memória cristalizados e que permitem depois, muitos anos mais tarde, são memórias muito fortes, não é? Até que passam marcantes. De pais para filhos, como neste caso. Exatamente, são histórias. E é engraçado esta situação de o filho encontrar muitos anos depois, o herói das 101, histórias. você é o famoso. É você. Não é? Exatamente. Tantos anos depois. Foi a História de Vida. Até amanhã. E boas histórias.